Boa noite, você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Sou eu, o Padre Roger Araújo, que estou aqui com você em mais um programa Trocando Ideias. Eu quero convidar você para fazer parte realmente dessa mesa, como é a mesa da sua casa, onde a gente senta para conversar, para bater papos, para trocar ideias, para colocar a nossa vida em dia. O nosso programa de hoje é um programa temático. Nós vamos conversar sobre as aparições de Nossa Senhora. Quem aqui nunca ouviu falar de uma aparição da Virgem Maria, a Mãe de Deus? Seja aquelas mais conhecidas, como Fátima, Lourdes, seja aquelas que estão no coração nosso, do povo brasileiro, como a Nossa Senhora Aparecida, ou ainda de todo o povo latino-americano, como Nossa Senhora de Guadalupe. Enfim, não existe um lugar nesse mundo que não tenha ali um rastro, que não tenha ali uma presença mariana, uma presença da Mãe de Deus nos dias de hoje. Nós vamos entender um pouco melhor no que consistem essas aparições, por que Nossa Senhora aparece e se de fato ela aparece em tantos lugares mesmo. Nós vamos hoje conversar um pouco sobre isso. Tá bom? Então, se você quer participar do programa hoje, antes de eu até passar para você o meio de você se comunicar conosco, eu vou apresentar quem está conosco hoje aqui nessa mesa para conversar. Eu vou começar pelos de casa. Padre Fernando Santa Maria, meu irmão, meu amigo, desde o início de caminhada, está aqui. Nem vou apresentá-lo como um doutor, um licenciado em teologia sistemática, mas um padre devoto de Nossa Senhora. Muito bem-vindo, Padre Fernando. Muito obrigado, Padre Roger. Muito obrigado, Padre Alexandre, que está aqui, que também me acolhe. E você, que faz parte dessa família, que também é devoto de Nossa Senhora e quer viver uma devoção que ali é fé e razão. Coisa boa. E aqui que veio com muito amor, aceitou esse convite para dar essa contribuição tão importante para nós, nessa reflexão sobre o papel de Maria na nossa vida, na nossa salvação, o querido Padre Alexandre Auí. Ele é diretor nacional do movimento de Chester, né? Que é Nossa Senhora, a Mãe Rainha, conhecida, amada por todos nós. Deixa eu botar aqui, ó, que ela está aqui muito nos nossos corações, está aqui na Canção Nova. Ele é o diretor nacional desse movimento tão importante para a igreja. E, claro, tem tantas outras formações, mas o mais importante é isso, que é um servo de Deus, um filho da Virgem Maria. Uma alegria imensa tê-lo aqui conosco. Para mim também, Padre Roger, uma alegria estar aqui contigo, também com o Padre Fernando, sobretudo com as pessoas que estão nos acompanhando pela Canção Nova. É uma grande alegria poder falar de Nossa Senhora. E um tema tão atual, um tema tão comum, que aparece sempre nas nossas reflexões, sempre de novo nos perguntam sobre esse tema. Estamos terminando o mês de maio, é sempre uma grande alegria poder colocar Maria no centro das nossas reflexões. Coisa boa. Gente, como é que você que está em casa pode participar conosco aqui do programa? É muito simples. Você pode mandar um e-mail para nós, tá bom? O nosso e-mail vai aparecer aí, olha, trocandoideias@cançãonova.com. Anotou aí? Trocando ideias, tudo juntinho, @cançãonova.com. Mas como todo mundo usa redes sociais, você pode também pelo nosso Facebook, tá? facebook.com/trocando ideias, ok? facebook.com/trocando ideias. E de preferência que você mande a sua pergunta ali no inbox. Tá? Aquela mensagem particular, porque senão mistura aquele monte de perguntas, a gente não consegue. Mas se você mandar ali no inbox para nós, a gente consegue assimilar. E é bom lembrar que durante o dia muitas pessoas já mandaram perguntas. Vamos mandar algumas perguntas que já chegaram durante o dia. E as que você mandar agora, vamos fazer o possível para responder a sua pergunta. Bom lembrar que hoje, dia 31 de maio, é o dia da visita de Nossa Senhora, sua prima Isabel. Que beleza! É Maria que, na verdade, visitou Isabel, nos visita também os seus filhos. Daí a primeira pergunta do programa eu gostaria de fazer para os dois, tá? Para a gente abrir essa nossa conversa. Qual é o papel de Maria na história da salvação? Qual é o papel de Maria nos desígnios de Deus para a humanidade? Bom, se eu perguntasse isso ao meu fundador, o Padre José Kentenich, ele teria uma resposta clássica. Maria é a companheira e colaboradora permanente de Jesus na obra da salvação. Então, de fato, Deus a escolheu para que a salvação pudesse, também com a colaboração humana, acontecer. Eu acredito que todos sabemos que o centro da nossa fé é Jesus. Jesus é o nosso Salvador, mas Deus quis que Maria estivesse também no centro, junto a Jesus, né?
sem ser o centro da fé, ele a colocou no centro, junto a Jesus, para colaborar com ele. Colaborar no tempo em que ele esteve na vida terrestre dele aqui, começando pelo seu sim, a encarnação, acompanhando a vida humana de Jesus, e também depois o nascimento da igreja com Pentecostes e os primeiros passos dos apóstolos. Mas também depois, de assunto ao céu, Deus quer que ela continue realizando essa missão de mãe. Então, companheira, colaboradora de Jesus na obra da salvação. Assim eu tentaria resumir essa ideia com as palavras do Padre Kentenich. Ok. Padre Fernando? Eu acentuaria Maria como ícone para a humanidade, para a igreja e para a evangelização. Esses três aspectos de Nossa Senhora. Para a humanidade, porque ela, no plano de salvação, se apresentou, ou foi ainda mais apresentada, como a nova Eva, né? A mãe dos viventes, ou dos novos viventes, né? Em Cristo Jesus. Mãe da igreja, que foi proclamado até pelo beato Paulo VI, em 1964, dentro do contexto do Concílio Vaticano II, ela está com todos os membros da igreja. Não deixa de ser membro da igreja, mas como o concílio afirmou na Lumen Gentium, é um membro singular da igreja. E é mãe de Jesus, mãe da cabeça, mãe dos membros da igreja. E ela, cada vez mais, a partir de Pentecostes, também se vê como sujeito e agente, cheia do Espírito Santo, na evangelização. É dentro desse contexto também que dá para ir compreendendo as suas diversas aparições e diversos títulos, que têm uma função evangelizadora. Eu queria, ainda no contexto bíblico e histórico, ajudar a compreender aí também essa reflexão que vocês trouxeram aqui para nós. Eu queria entender o seguinte: a participação de Nossa Senhora ali naquele ministério público de Jesus e depois no início da igreja, vocês acreditam que tenha sido uma participação tímida e ela foi crescendo ao longo do tempo? Ou essa presença de Maria foi sempre uma presença assim muito percebida pela comunidade? Como é que Maria foi crescendo essa ligação entre a fé cristã e essa presença de Nossa Senhora? Bom, Padre Roger, pelos dados bíblicos, muito nós não podemos dizer além daquilo que a Bíblia recolhe para nós. Então, de fato, aparentemente é mais tímido do que protagonista, né? De fato, a gente percebe que Lucas destaca muito claramente o papel dela, assim, como sujeito consciente do seu sim, né? Como alguém que deu um consentimento também pessoal para que a encarnação acontecesse. Depois, João destaca especialmente a dimensão do milagre em Caná, depois no final do Evangelho, né, em João 2, depois no final do Evangelho, Maria ao pé da cruz, João 19. São duas cenas com profundo conteúdo teológico, que indicam de alguma maneira então uma compreensão das primeiras comunidades em relação ao papel de Maria, ou o próprio Lucas colocando Maria junto aos apóstolos, né, em Pentecostes, né, no cenáculo e provavelmente também em Pentecostes, ali no início do livro dos Atos dos Apóstolos. Porém, se nós fôssemos pesar ou medir, realmente a Bíblia fala densamente de Maria, mas não extensamente de Maria. Mais profundamente. Exatamente. Onde fala em profundidade, de uma maneira densa, profunda. Né? E dá a entender que as primeiras comunidades tiveram essa compreensão do papel dela, que sem dúvida foi crescendo depois ao longo do tempo. Né? Depois da morte e ressurreição de Jesus e o início da igreja, eles foram descobrindo cada vez mais esse papel de Maria. Tanto que os primeiros apócrifos, como já no século II, o Evangelho de Tiago chega, que é um evangelho apócrifo, que depois não foi resgatado como revelação, mas que de alguma maneira já dá indícios da grande veneração, do grande respeito que a comunidade primitiva tinha em relação à mãe de Jesus. Uma mulher santa, pura, assim a destacam sempre. Então, acredito que isso foi crescendo realmente ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Padre Fernando, você já até podia emendar essa pergunta, essa reflexão com a pergunta do Paulo Rodrigo de Souza. Ele pergunta quais são os dogmas de Nossa Senhora que foram instituídos pela Igreja, não é? E como é que a Igreja foi então instituindo esses dogmas a respeito de Maria?
Todos os dogmas marianos têm um fundamento direto ou indiretamente nas Sagradas Escrituras. Mas é sempre importante nós recordarmos que a palavra de Deus, a revelação chega até nós através da tradição viva e das Sagradas Escrituras. O depósito da fé é formado desses dois dons que comunica a palavra de Deus. Feito essa introdução, os dogmas marianos, né, da Imaculada, né, colocando uma ordem assim cronológica, né, olhando para a Virgem Maria no seu aspecto histórico. Primeiro ela foi imaculada, né, escolhida para ser mãe de Deus, tornou-se mãe de Deus com a graça de permanecer virgem antes, durante e depois do parto, e como agraciada com a Assunção, né? Dogma da Assunção. Da Imaculada Conceição se vê a graça dela participar do mistério do Cristo que vence o pecado, e por antecipação que ela recebeu este dom. Na outra ponta do arco está o Cristo que venceu a morte, é a Virgem assunta aos céus. Sempre com fundamento bíblico, direto e indiretamente. Os concílios também foram refletindo, os santos padres, o magistério da igreja não deixou de refletir até as afirmações do dogma. Por exemplo, em Éfeso, né, século V, maternidade divina, ela é mãe de Deus, não é mãe apenas de uma dimensão humana, de uma parte do Cristo. Por quê? Isto feria a união hipostática de Cristo. No centro dos mistérios da Virgem e dos seus dogmas está sempre o zelo e a busca da Igreja em penetrar no mistério de Cristo, o único Salvador. Que bacana. Bom, então vamos, são 4 dogmas aí, né? Por ordem, primeiro, quer dizer, interessante, você começou por uma ordem relacionada à Virgem Maria. E não na proclamação. Agora, eu acho que na questão da compreensão histórica da Igreja, o primeiro deles seria sobre a virgindade dela, né? Acho que já nos inícios, a virgindade perpétua da Virgem Maria, né? Ela é virgem antes, durante e depois do parto, né? Se me permite, Padre Roger, eu diria assim, justamente, seguindo um pouco essa compreensão que a igreja vai tendo, o Bruno Forte, que é um teólogo, hoje bispo, muito famoso, ele faz uma divisão muito interessante. Ele fala dos dogmas antigos e os modernos, os 2 e 2. Os antigos, a Mãe de Deus e a Virgindade Perpétua. E a Virgindade Perpétua. Que ele fala assim, são de um tipo mais cristológico. Foi na tentativa de entender mais Jesus do que a própria Maria, né? Que se falou algo sobre Maria. Então, dentro daquela discussão, né? Porque hoje, talvez, né, para os nossos telespectadores, nós sabemos que Jesus é Deus e homem, né? Essa união hipostática que nos falava o Padre Fernando, né? Natureza, uma pessoa com 2 naturezas. Mas até a igreja conseguir formular isso, levou muito tempo. Mas sabiam que ele era divino, era humano, mas como se relacionavam essas realidades. E justamente nessa tentativa de entender é que se formulou a pergunta se podia dizer que Maria é mãe de Deus. Porque se Jesus é Deus, então Maria é mãe do Deus feito homem, do Deus encarnado. Esse foi o dogma em Éfeso em 431, século V. Já a compreensão da virgindade, como o senhor disse, já vem desde os primeiros credos, não chega a ser totalmente formulada pela igreja, mas nos concílios sempre vai aparecendo essa fórmula, até que aí pelo século VII, VIII, já está claramente definido que é virgem antes, durante e depois do parto. E aí depois viriam os dogmas modernos, que na ordem cronológica, como dizia o Padre Fernando, foi uma compreensão tardia, porque Maria primeiro foi imaculada, mas a igreja só compreendeu isso muitos séculos depois. Então, na época da Idade Média, é que se discutiu entre maculistas e imaculistas que estavam a favor ou em contra da proclamação desse dogma. E, finalmente, a igreja, em 1854, é que formula o dogma com Pio IX. E a Assunção, propriamente, é o último desses dogmas, né? Mas que foi formulado em 1950. Mas, na verdade, é interessante observar como na fé do povo, na compreensão do povo, já muito antes da proclamação, isso estava presente. Já em Éfeso, inclusive,
né? Enquanto estavam lá os padres conciliares discutindo dentro do concílio, lá de fora estava o povo defendendo a Theotokos, né? Maria é a mãe de Deus. Então, é interessante perceber como esse processo dessa tradição viva que o padre Fernando dizia, né? Vai acontecendo realmente ao longo dos séculos e acontece em primeiro lugar também no coração do povo. E aí é importante dizer para o povo que está em casa, alguém vai dizer, nossa, mas Maria passou a ser imaculada só quando foi proclamada, em 1854, né? Ou ela foi assunta só a partir de 1950? Não. É igual uma estrela que um astrônomo descobre. A estrela já existia, não é? Agora, a dimensão daquela estrela, o que ela era, não é? Os cientistas, olha, descobrimos um novo planeta. Não, o planeta já existia, não era tão conhecido por nós. Do mesmo jeito, são as verdades bíblicas, não é? As verdades da nossa fé, e entre eles esses dogmas que são tão lindos, na verdade. E só para completar aquele raciocínio do Bruno Forte, ele dizia, os 2 primeiros são mais voltados para Cristo. É interessante que esses 2 últimos, a serem proclamados propriamente, né? Falam mais do homem, naquele sentido que o padre Fernando falava de que ela é ícone de humanidade, e justamente é ícone daquilo que o homem foi chamado a ser desde a criação. Então, Maria Imaculada é uma revivência do paraíso, né? No fundo, o plano original de Deus para o ser humano, né? E Maria assunta ao céu é aquilo que nos espera, a glória eterna, né? A escatologia viva nela, né? Aquela realidade final que todos esperamos, a ressurreição, nela já aconteceu. Então é interessante que num mundo que era tão conturbado na época, e continua sendo, né, nos nossos tempos, desde o século XVIII, XIX, XX e XXI, é o homem que está no centro da preocupação da igreja, e talvez por isso ela, como aquela que vence as heresias antropológicas, como diziam os padres da igreja, também quer dar uma contribuição. Que bacana. O Alan Nascimento já está aqui, vamos entrar já nas aparições, porque o Alan Nascimento mandou um e-mail denso para nós, mas para ser bem objetivo ele diz o seguinte: o que a igreja tem a dizer sobre as diversas aparições de Nossa Senhora em todo o mundo? Por que Nossa Senhora aparece tanto? Muito bem. É interessante nós percebemos que a temática da aparição já faz parte da revelação pública, bíblica. Né? Não é algo que começa com Nossa Senhora ou com os santos, né? Seja no Antigo como no Novo Testamento. Terminada a revelação pública, chegada à plenitude em Cristo Jesus, a igreja foi chegando a essa compreensão, dentro da tradição também viva, da existência de revelações particulares, onde a igreja vai desenvolvendo um processo a partir dos padres da igreja, o próprio Santo Agostinho, Pseudo Dionísio, Gregório de Nissa, Isidoro de Servilha, já vão sistematizando a análise a respeito destas aparições, desses fenômenos. Mais tarde, papas também vão participar desse discernimento e até o magistério começa a produzir. A partir do século XIII, nós temos, com a Idade Média, uma grande busca, né, de corresponder também com critérios essas relações. E chegamos no Quinto Concílio de Laterão, ou Lateranense, século XVI, onde fica orientado que não se divulgaria essas aparições sem antes uma análise apurada do ordinário local, que é o quê? O bispo local. Um século depois, por parte de Urbano VIII, fica claro que, analisado na diocese pelo bispo, então se envia para a Santa Sé. E a teologia latina, ela sempre foi influenciada fortemente por Santo Agostinho, né? E Santo Agostinho, voltamos aos padres da igreja, né? Ele já dava 3 critérios claros para discernir as aparições. Cito: origem e autenticidade das manifestações. De onde está vindo? Até que ponto são autênticas? É preciso ouvir, analisar. Só bom lembrar que Santo Agostinho é do século V. Exatamente, voltamos aos padres da igreja. Lá nos primórdios ainda. Segundo critério, a sua relação com a revelação pública, importantíssimo. Esse critério, né, é fundamental. Eu, pessoalmente, acho que é o principal. Ou seja, esta
revelação, esta aparição, ajuda as pessoas a viverem o Santo Evangelho? Ajuda numa compreensão mais profunda daquilo que já foi revelado plenamente em Cristo Jesus? E, por fim, o terceiro critério, o gênero de acolhimento que deve merecer da parte dos fiéis. Ok, até que ponto os fiéis podem acreditar? Importante também que o magistério da igreja não visa dizer que aconteceu historicamente esta aparição, realmente apareceu. Não, não entra nessa questão. Mas sim, através desses critérios, se esta revelação choca ou não com algum elemento da revelação pública. Se esta devoção que está surgindo a partir do tal testemunho da aparição, se esta devoção colide ou não com a espiritualidade cristã comum a todos, litúrgica e etc. Então, são esses critérios e outros, mas fiz uma pesquisa dos principais que eu encontrei, que vão nos ajudar a termos um parecer eclesial daqueles que têm o serviço do discernimento dos espíritos, que são os teólogos e também os senhores bispos, sem dúvida, o Papa. Aí, essas instâncias, da diocese até a Santa Sé. A primeira autoridade a se pronunciar é o bispo diocesano. Então, é importante que o bispo, como aquele que é o pastor da igreja, aquele que responde ali pela igreja, ele dê o seu parecer. Agora, padre, o padre Fernando trouxe isso para nós, para a gente entender até que o fenômeno das aparições não é uma coisa recente, não é uma coisa de alguns anos para cá, não. Ou seja, está desde os primórdios da igreja a essa manifestação. Aliás, padre, você podia fazer uma distinção para nós, porque algumas pessoas também podem confundir, porque tem alguns fenômenos místicos diferentes. Por exemplo, locução interior, aparição, não é? Como é que a gente pode distinguir uma coisa e outra? De fato, os fenômenos místicos são vários, né? Então, quando uma pessoa sente uma voz interior que lhe fala e percebe que isso vem de uma outra origem, isso é o que a gente costuma chamar de locução interior. Ou talvez quando ela tem a visão de alguma realidade, que também aparece para ela como exterior, se trata das visões, quando ela visualiza algo, embora não material, né? E é nesse caso das visões, né, que pode-se falar então que houve uma aparição, porque diante de uma aparição há uma vidente ou videntes, né, que veem, que têm a graça de ver, como por exemplo, às vezes tem a graça só de escutar, embora não tenha a graça de ver, né? Então assim, fenômenos como esse sempre existiram, são dons místicos, no caso de alguns, e muitas vezes são, então aí a gente distingue se é simplesmente um dom, né, de uma comunicação com Deus, ou se realmente há uma intenção de Nossa Senhora ou de Jesus de manifestar uma mensagem, e por isso ela aparece explicitamente para alguém com uma mensagem pública, né? E por isso a necessidade do discernimento da igreja. Talvez porque a comunicação se intensificou nos últimos séculos, de fato a gente percebe um aumento, pelo menos, do conhecimento que temos das aparições a partir do século XVIII, XIX, e aí como que há um boom, fenômeno realmente grande. Muitas aparições, e hoje em dia mais ainda por causa da internet, da comunicação. Então qualquer suposta aparição já é noticiada como uma aparição. E aí vem o problema do discernimento, justamente, que o padre Fernando dizia. A necessidade, diante de tantos fenômenos que se multiplicam por todos os lados, de fazer um discernimento. Então, antes de tratar um fenômeno como aparição, a gente trata como uma suposta aparição, ou como um fenômeno extraordinário que precisa ainda passar pelo juízo da igreja. Tanto que hoje, muitas vezes se considera, o primeiro critério o equilíbrio mental do vidente, por exemplo. É uma questão que muitas vezes é fundamental, né? Depois a honestidade do próprio vidente, do seu grupo, são elementos assim como mais subjetivos, além dos objetivos que colocava também o padre Fernando. E, por outro lado, a qualidade da mensagem, no sentido do conteúdo, se vai em conta do evangelho, como foi colocado. Se ela agrega ou desagrega, né? Porque
Exatamente. E por último, o fruto das aparições. Os frutos, que é fundamental. Nós não vamos aprofundar isso aí, porque é o tema do programa, gente. Nós vamos ir para um breve intervalo. Antes de ir para o intervalo, eu quero convidar você para vir para o acampamento de cura interior, que vai acontecer aqui na Canção Nova, do dia 1º ao dia 3 de julho. Tá? Vamos depois passar mais informações, mas é só para você colocar na sua agenda que do dia 1º ao dia 3 de julho vamos ter um acampamento maravilhoso aqui na Canção Nova de Cura Interior. Ó, e as suas perguntas estão chegando, são muitas aqui, nos blocos que vêm para frente, eu vou realmente aqui botar no ar as suas perguntas. Vamos para um breve intervalo, é só para a gente tomar água e a gente volta daqui a pouquinho trocando ideias.